A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte, poderoso, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sabe tudo o que acontece em todo o tempo, em todo lugar, com todas as pessoas. E os seus olhos estão atentos e vigilantes para que Ele possa manifestar o seu poder em socorro de todo aquele que é temente, que respeita a sua palavra. O que isso tem a ver conosco? Isso é a garantia que Deus nos dá de que sempre que alguma coisa não for bem conosco, nós podemos orar e Ele virá em nosso socorro. Aliás, Jesus deixou claro que nós não precisamos ficar implorando o favor de Deus, não. Nós mesmos podemos resolver a situação em nome dele. Em Marcos 11, versículo 23, o Senhor Jesus disse o seguinte: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O Senhor não se referia a nenhuma montanha física, não. Mas ele estava se referindo aos montes de problemas que nós enfrentamos na vida. Aos obstáculos, às dificuldades, às enfermidades, aos contratempos que a vida nos apresenta. O mar representa o mundo espiritual. O monte que Jesus se referia é isso, são os nossos problemas. O Senhor ensinou que nós podemos falar aos problemas e ordenar que eles sejam transportados de um lugar para o outro. Nós podemos dizer que saiam do nosso caminho e isso vai ser feito. Jesus falou que isso é verdade. Ele disse: em verdade vos digo, que qualquer que disser. Então o Senhor está afirmando aqui que qualquer pessoa pode fazer isso. Eu, você, qualquer um. Qualquer um pode falar ao seu problema e à sua enfermidade ou à dificuldade financeira, ou seja lá o que estiver lhe atrapalhando, o que estiver lhe impedindo de desfrutar a vida plena e abundante que o Senhor prometeu. Qualquer um pode falar e mandar embora da sua vida. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas com algumas condições. Primeiro, não pode ter dúvida no coração. Tem um pregador americano, melhor tinha, porque ele faleceu em 2003 com 86 anos, que se chamava Kenneth Hagin. Ele deu um testemunho em um dos seus livros, dizendo que uma vez ele foi chamado para atender um telefonema de urgência e era a irmã dele chorando. Isso está no seu livro chamado Faith Food Devotional, Alimento da Fé, traduzindo para o português. Eu vou ler o testemunho que ele escreveu. Diz assim: fui chamado para atender um telefonema de emergência. Minha irmã Oleta estava na linha, chorando descontroladamente. Contou-me que a filha dela teve um nenê que nasceu morto. E depois o médico disse que o nenê ainda estava com vida, mas que não sobreviveria e não seria uma criança normal mesmo que sobrevivesse, por causa da insuficiência de oxigênio no seu cérebro. O médico disse para a família: o rosto do neném está deformado. Seria melhor que vocês não o vissem. Enterraremos o bebê tão logo ele morra. E Oleta exclamou: Benny, o pai do neném, quer que você ore. Eu sabia que os meus familiares não passavam de criancinhas quando se tratava de questões espirituais, e pensei em Marcos 11, 23. Oleta, eu disse, onde está o Benny? Perguntei. Aqui do lado de fora da cabine telefônica, respondeu ela.
Escute então. No momento em que você desligar o telefone, volte-se para o Benny e diga: Benny, o tio Ken disse que o nenê viverá. Ele vai sarar. Você acha que sim? Me perguntou ela. Não, eu não acho que sim. Eu sei que vai, porque tenho a promessa de Jesus nesse sentido. E não se passaram 10 minutos e uma enfermeira saiu correndo até eles dizendo: vocês podem ir ver o neném, ele está passando bem. E enquanto olhávamos para ele, o seu rosto tomou forma como se fosse um balão soprado por alguém. Isso está na página 325 do seu livro. Para Deus não há impossíveis. O maior obstáculo para Deus operar em nós e através de nós é a dúvida. E a dúvida, muitas vezes, ela vem ao nosso coração porque olhamos para o nosso eu, para a nossa capacidade, e não cremos que somos capazes de fazer com que aconteça aquilo que estamos falando. E não somos mesmo. Não somos nós quem fazemos o milagre, é Deus. Mas nós temos que crer na sua palavra e fazer conforme Ele manda, sem duvidar no nosso coração. Quem fará acontecer o milagre é Deus. Mas nós precisamos crer que aquele que falou é poderoso para fazer cumprir tudo quanto disse. Jesus deixou isso claro. Ele disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus ninguém faz coisa nenhuma. Mas tudo nós podemos fazer naquele que nos fortalece, diz o apóstolo Paulo. E Jesus disse em João 14,12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Mas isso não quer dizer absolutamente que alguém vai sair por aí fazendo sinais e maravilhas, realizando proezas, sem que isso seja da vontade de Deus, não. É preciso que nós tenhamos consciência de que o Senhor nos deu autoridade para expulsarmos os demônios, para curar enfermos, para desfazer toda a obra de bruxaria, macumbaria e para quebrar toda a força do inimigo, para pisar todo o poder das trevas, e tudo isso para que façamos a vontade de Deus. Tudo para que seja feito a vontade de Deus, não apenas a nossa vontade. Segundo, nós precisamos compreender de que esse poder, ou seja, essa autoridade que nos foi dada para determinar que se cumpra a vontade de Deus, não é para ser usado como extravagância, demonstração de poder, nem para satisfazer o nosso ego, ou de querer mostrar que nós somos os tais, não. Sem Jesus ninguém é nada. Se esse for o nosso pensamento, nós não vamos obter sucesso. Nós fomos chamados para servir ao Senhor e não a nós mesmos. E a obra que Deus nos deu para fazer tem que ser realizada com amor. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, quer dizer amor ao próximo, nada seria. Quem tem caridade não age por interesse. Essa história de que Deus só vai te abençoar se você der tanto, não manifesta o amor de Deus não, viu? Não entra nessa, porque tem muito lobo em pele de ovelha por aí dizendo que você tem que dar tanto para receber. Não foi isso que Jesus falou, não. Quando ele disse em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, ele não estava se referindo a levar o seu dinheiro para a igreja, não. Preste atenção para você não ser enganado. Ele se referia à misericórdia e o amor que você deve ter pelo seu semelhante. Infelizmente, muita gente está torcendo as coisas por aí, usando a palavra de Deus para fins próprios. Mas haverão de dar conta. Porque está escrito em Jeremias 48,10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. A terceira condição para que se faça o que você determinou é preciso ter fé.
Isso é, ter certeza de que a vontade de Deus é soberana sobre qualquer assunto. Tenha essa certeza. Se você determina alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, aquilo vai se cumprir, porque a vontade de Deus é soberana em qualquer assunto. Não há quem possa resistir a Deus. Não há quem possa causar resistência, falar, não vai ser. Vai. Se é a vontade de Deus, ela vai se cumprir. E é nisso que nós temos que crer, que sempre que determinarmos alguma coisa de acordo com o que diz a Bíblia, de acordo com a vontade dele, isso se fará. Não há impossível, não há quem resista. O Senhor Jesus disse que se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele fará. Pedir em nome dele é pedir de acordo com a vontade de Deus. É pedir de acordo com o que a Bíblia diz que é o nosso direito. E tem um motivo pelo qual Jesus fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo será feito para a glória de Deus. Sabe por que muita gente não tem sucesso nas suas orações? Porque ela não ora buscando a glória de Deus, mas sim a própria glória. Tiago 4, versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que não significa que nós não podemos pedir nada, pelo contrário. Não só podemos, como devemos pedir a Deus tudo o que nós temos necessidade, tudo o que seja para o nosso bem-estar, desde que isso esteja de acordo com a sua vontade e que seja para glorificar o Pai. Isso não quer dizer que agora eu vou orar dizendo, Senhor, se for da sua vontade, não. Não é assim que se ora. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Esse negócio de falar, se for da sua vontade, então o Senhor faz. Isso é coisa de religioso e não consegue nada. Essa oração não te leva a lugar nenhum. Eu não tenho que orar assim. Eu nunca devo dizer se for da sua vontade. Antes de orar por alguma coisa, primeiro eu tenho que ler a Bíblia, procurar lá e ver se isso que eu vou pedir na minha oração é da vontade de Deus. Porque se não for, não adianta orar, eu não vou conseguir essa bênção. Tudo é feito para a glória do Pai. Jesus disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedir em nome dele é pedir aquilo que é o nosso direito, que a Bíblia diz que é nosso direito. E ele vai nos dar para que o Pai seja glorificado. Então eu tenho que saber, antes de orar, se a minha oração é da vontade de Deus. Se o que eu vou pedir está de acordo com a palavra de Deus. E como é que eu vou saber qual a vontade dele para a minha vida? Ler na Bíblia. Não tem outro jeito. Só na Bíblia você vai descobrir que a sua saúde é da vontade de Deus, que a sua prosperidade é da vontade de Deus, que a sua liberdade é da vontade de Deus, que a sua felicidade no lar, na família, no casamento, nos estudos, nos negócios, na finança, tudo isso é vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa realizada e bem-sucedida em tudo. Tudo que for nesse âmbito, você pode e deve pedir, porque o Senhor vai lhe dar. E o seu sucesso vai glorificar o nome de Deus. Agora, se você busca ser abençoado, se você busca prosperar para continuar na prática do pecado, da idolatria, da imoralidade, para fazer o que é mal aos olhos de Deus, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque você não vai receber nada de Deus. E por que não? Porque a pessoa que age assim, ela é inimiga de Deus. Não sou eu quem está dizendo. Está escrito isso em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Deus não fica nem um pouco satisfeito em ver que os seus filhos estão se envolvendo com outros espíritos, ou estão se abrindo para tentações, desejos ilícitos, buscam se realizar com prazeres que o mundo oferece,
ou com coisas imorais, palavras, atos obscenos, brincadeiras de mau gosto, etc. Não. Tiago 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas porém Ele dá graça aos humildes. Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus tem que se afastar dessas coisas. Isso que diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sai fora do pecado. Por que então que a oração de muitos não é atendida? Porque o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os dele. A pessoa que vive como bem entende, não respeita a vontade de Deus, acha que pode tudo, que Deus não se importa, essa pessoa não é dele. Se a sua oração não está sendo atendida, examine o seu modo de viver. Deixe de fazer o que não agrada a Deus. Comece a ler a Bíblia, a ouvir a pregação da palavra. Busque conhecer a vontade de Deus e comece a praticar. Torne-se a partir de agora um filho de Deus, uma filha de Deus. Não importa se até hoje você foi a pior de todas as criaturas. Não importa se você já foi longe demais. Se você já se atolou no pecado até o pescoço. Se a sua vida está arruinada. Se você está mais para baixo do que barriga de cobra, não importa. Deus está de braço aberto para te receber. E Ele vai te levantar e te tirar dessa situação. E diz a Escritura, em 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 21, que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. E a Escritura aconselha também a fugir das paixões da mocidade e a seguir a justiça, a fé, o amor e também a viver em paz. Receba Jesus no seu coração. Busque conhecer a palavra de Deus. Leia, ouça, guarde consigo tudo que Deus falar no seu coração. Porque na hora que você precisar, aquela palavra vai te socorrer. Lembre-se, a palavra é Jesus. Jesus é Deus. Assim sendo, a palavra de Deus é o próprio Deus. Tenha Ele sempre consigo. E nunca se esqueça de que sempre que você tiver com algum problema, sempre que for preciso, você pode dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Isso é, você pode falar ao problema: sai daqui, vai embora, não volte mais, e tudo o que você disser lhe será feito. Agora nós vamos usar esse poder que Deus nos dá e vamos mandar o mal embora das nossas vidas. Você vai orar comigo, vai ordenar que o mal saia da sua vida. Não fique aí calado durante a oração, não. Ore comigo. Se você disser ao monte, ele vai ter que te obedecer. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração para fazer a tua obra. O Senhor nos ensinou como devemos fazer, e o Senhor disse que se falarmos ao monte, ordenando que ele saia, ele vai ter que bater em retirada. Então agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você, espírito maligno, que está colocando a enfermidade nesse corpo, sai daí agora em nome de Jesus. Pega a tua normalidade, seja ela qual for. Pega o teu caroço, o teu tumor, a tua inflamação, a tua infecção, a tua dor, o teu inchaço e tudo que te pertence. Em nome de Jesus, vá embora, desapareça desse corpo e não volte mais. Você também que encostou nessa pessoa, que não deixa ela prosperar financeiramente, não deixa ela ter paz, não deixa ela se realizar, não deixa ela encontrar a outra metade. Eu te ordeno, saia dos caminhos dela agora. Saia da vida dela, saia das finanças, saia da vida conjugal, saia do filho, da filha, do marido, da esposa, em nome de Jesus. Todo mal, todo encosto, toda mágoa, toda tristeza, toda opressão maligna, em nome de Jesus, sai! Pai, eu dou a bênção para essa pessoa que orou comigo. Levante as suas mãos agora. Seja abençoado para a glória de Deus.